Olá, olá! Vamos responder a mais uma questão da CESP-TJ do Acre 2012. Veja bem, nessa questão é um pouco dificultoso respondê-la sem ler a historinha. Excepcionalmente nessa questão você tem que ler a historinha. A regra é você não ler a historinha, mas nessa questão nós temos que ler a historinha, tá? Veja bem. Considere que o órgão do Ministério Público restitua os autos de inquérito policial ao juízo com promoção para devolução à autoridade policial com vistas à execução de diligências consideradas imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Do que se trata essa história? Se trata do seguinte: o delegado fez o inquérito, enviou para o juiz recebeu o inquérito e enviou para o promotor oferecer a denúncia. Beleza, quando o promotor recebe o inquérito, ele tem três opções, né? Vocês já sabem disso. Ou o promotor pede o arquivamento do inquérito se não existir prova, se no entender do Ministério Público não existe prova da materialidade do crime ou não existe prova da autoria do crime, aí o Ministério Público pede para arquivar o inquérito. Beleza. Isso está no artigo 28 do CPP. Agora, se o Ministério Público analisar o inquérito e verificar que na verdade o inquérito ele tem sim uma prova da materialidade do crime, tem sim prova da autoria do crime, aí o Ministério Público pode oferecer a denúncia, beleza? E tem uma terceira hipótese: se o Ministério Público receber o inquérito e verificar que realmente aconteceu o crime, realmente tem a autoria da pessoa que foi investigada, mas está faltando alguma diligência que seja necessária para que o Ministério Público ingresse com a ação penal pela denúncia. Ou seja, o Ministério Público realmente ele acha que tem que oferecer denúncia, mas está faltando alguns documentos, está faltando algumas diligências que ainda não foram realizadas pelo delegado. O Ministério Público pode pedir para o juiz, no sentido de que o juiz devolva os autos do inquérito para o delegado, para que o delegado realize essas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia? Pode. Isso está previsto no artigo 16 do CPP. Beleza? Então o promotor ele tem três opções. E eu coloquei aqui esses comentários, esses breves comentários bem aqui, ó. Ao receber o inquérito, o Ministério Público tem três opções, que é exatamente essas três opções que eu acabei de mencionar, tá? Ou pede para devolver o inquérito para o delegado, ou pede para arquivar o inquérito, ou pede para o juiz receber a denúncia iniciando a ação penal. Perfeito. Isso está no artigo 16 do CPP e no artigo 28 do CPP, artigos cujo teor já são do nosso inteiro conhecimento, beleza? Ok. Aí o que acontece? A questão está dizendo o seguinte, está dizendo assim, ó: o promotor pediu a devolução do inquérito, né, para o juiz devolver, pediu para o juiz para que o juiz devolvesse o inquérito para o delegado realizar as novas diligências. Isso está no artigo 16. O que o juiz fez? O juiz indeferiu. O juiz falou: não vou devolver. Se vira, ingresse com a ação penal aí, se vira. E a questão está dizendo que essa conduta desse juiz aí obriga o Ministério Público a oferecer denúncia, de acordo com o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Está totalmente equivocada esta afirmação da questão. Por quê? Porque o princípio da obrigatoriedade da ação penal significa dizer que quando o Ministério Público verifica que realmente tem prova da materialidade, que realmente tem prova da autoria, que realmente é caso de ação penal pública, que realmente é um crime que aconteceu, é uma infração penal que aconteceu e que deve ser apurada, aí sim o Ministério Público é obrigado a ingressar com a ação penal. E mais, ele tem que verificar ainda que não está faltando nenhuma diligência necessária para o oferecimento da denúncia. Tá? Perfeito? Aí sim será obrigatória a propositura da denúncia iniciando a ação penal. Agora, se o Ministério Público detectar que não tem autoria ou que não tem materialidade, o Ministério Público não é obrigado a ingressar com a ação penal, não. Tá beleza? Ok, tranquilidade? E mais. De acordo com o princípio da obrigatoriedade, que nós já estudamos, né?
Esse princípio é um princípio relativo, porque ele admite uma exceção. A exceção é a suspensão do processo de 2 a 4 anos quando a infração penal tiver a pena mínima fixada em 1 ano ou menos de 1 ano. Isso está previsto no artigo 89 lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá beleza? Ok. Enfim. A questão está dizendo que, por força do princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público é obrigado a ingressar com a ação penal, mesmo no caso em que o Ministério Público pede novas diligências, o juiz indefere. Errado. Porque o Ministério Público só é obrigado, de acordo com esse princípio, ele só é obrigado a ingressar com a ação penal, primeiro, se tiver prova da autoria, tiver prova da materialidade, e não for caso de novas diligências. E segundo, ele só vai ser obrigado se não for o caso de suspensão do processo prevista lá no artigo 89 do ECA. Beleza, ou seja, se for um caso de um crime cuja pena mínima for maior do que 1 ano. Simples assim. Beleza? Isso tudo você já sabia, nós só revisamos a matéria. Tá? Então a questão ela está muito, mas muito errada. Eu coloquei aqui o artigo 16, que você já sabe, coloquei aqui o artigo 28, que vocês já sabem, e coloquei aqui, inclusive, mais um artigo para fundamentar a argumentação, é o artigo 129, inciso 8 da Constituição Federal, segundo o qual o próprio Ministério Público pode requisitar as diligências para o delegado ou pode requisitar a instauração do inquérito. Então, assim, veja bem, se o Ministério Público ele tem 3 opções, né? Pede o arquivamento do inquérito ou pede o recebimento da denúncia iniciando a ação penal ou pede novas diligências, né? Ele tem 3 opções. Se ele pede as novas diligências e o juiz indefere, o que o Ministério Público pode fazer se ele quiser? Ele pode requisitar as diligências para o delegado diretamente, sem pedir para o juiz. Beleza. Tranquilo. Ok, espero ter colaborado com o conhecimento de vocês, tá? Então, artigo 129.8, artigo 28 do CPP, artigo 129.8 da Constituição, artigo 28 do CPP, artigo 16 do CPP, fundamentam o gabarito da questão, letra E de errado. Tá, beleza? Ok? Então, o Ministério Público não é obrigado, em todas as hipóteses, toda e qualquer hipótese, oferecer a denúncia, não, tá? Existem exceções aí. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Até logo, daqui a pouco a gente volta.